Olá, nós estamos aqui no PodSeps, da Unimed em Anguera. Eu sou a enfermeira Milton. Eu sou a enfermeira Maria José. Nós estamos aqui hoje no nosso PodSeps da Unimed em Anguera. Estamos aqui hoje para um bate-papo com as lendárias irmãs infectologistas, a doutora Gabriela, representando o Hospital Unimed de Leme, e a doutora Juliana, representando o Hospital Unimed de Araras. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, né? É um prazer para a gente estar aqui hoje, né, Gabi, falar de um problema tão grave que é a sepse, e nós estamos à disposição para responder as perguntas aí que vocês elaboraram com, né, tanto carinho aí, trabalhando bastante nesse tema importante. Nós vamos discutir, o tema principal é a sepse, né, um bate-papo sobre a sepse, onde é considerada uma doença com graves riscos, que a sepse, né, conduz ao óbito, e a grande parte dos pacientes que entram em estado de sepse acabam infelizmente, né, evoluindo ao óbito por conta de uma má condução ou má identificação do caso, tá? Bom, então começando aqui o nosso bate-papo, né, no nosso PodSeps, eu gostaria de falar, né, com a doutora Gabriela. Doutora, eu gostaria que a doutora explicasse qual é a diferença entre infecção, sepse e choque séptico. Tudo bem. Então, infecção... Então, o paciente com a infecção é aquele que tem uma infecção suspeita ou confirmada, um foco infeccioso que pode ser bacteriano, viral, fúngico, né? Só que ele não apresenta associado as disfunções orgânicas, né? Ou seja, uma hipotensão, uma queda de saturação, um rebaixamento do nível de consciência, tá? Já a sepse, nós temos aí a suspeita ou a confirmação de uma infecção, né, com a disfunção orgânica, né? Então a gente fala aí que estamos diante de um quadro de disfunção ameaçadora à vida, tá? O choque séptico é quando o paciente evolui com necessidade de droga vasoativa, ou seja, há expansão volêmica e apesar disso não recupera uma pressão arterial satisfatória necessitando da droga vasoativa. Certo. Uma pesquisa recente, né, do Datafolha mostrou que 86% das pessoas entrevistadas nunca ouviram falar sobre sepse, né, o tema sepse. E assim, a sepse ela tem que realmente ser vista também como uma emergência médica, assim como no AVC, como no IAM, né? É preciso um diagnóstico rápido para uma intervenção rápida, né? Então acho que a gente tem que ter mudar esse foco, né? Ter esse olhar, que também é uma emergência médica, né? Que precisa desse diagnóstico bem rápido para uma intervenção rápida e adequada, né? E é por isso que na nossa instituição nós temos esses protocolos de AVE, os protocolos de dor torácica, incluindo o protocolo de sepse, como importantes na condução dos pacientes que têm esses respectivos sinais e sintomas, né, e que venham a fechar o diagnóstico dessas doenças tão importantes consideradas emergências médicas. Eu vi, doutora Juliana, a doutora falando sobre essa questão da importância da identificação. Como a doutora colocaria os sinais e sintomas para identificar uma sepse e como identificar um paciente grave? Perfeito. Então, no nosso protocolo, nós utilizamos os critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que pela sigla nós temos a SIRS, e no nosso protocolo, então, nós temos os 4 principais sinais de SIRS, que seriam as alterações no leucograma, com leucocitose ou leucopenia, a febre, a frequência cardíaca, né, aumentada e a frequência respiratória aumentada. Então, um paciente que tem dois desses sinais positivos, a gente já tem um quadro de síndrome inflamatória sistêmica. E junto a isso, se nós tivermos uma infecção presumida ou confirmada, mais um critério de disfunção orgânica, que seria a alteração do nível de consciência, que seria a queda de saturação, uma alteração da frequência cardíaca com alterações cardíacas, um aumento da bilirrubina, mostrando uma falência hepática, né? Então, tudo isso mostra pra gente que alguns órgãos estão sendo afetados. O rim, né, com
diminuição da diurese. Então isso já indica para mim que o paciente está realmente num quadro de sepse. Então é muito importante a gente identificar esses sinais e abrir precocemente o nosso protocolo. E falando, por exemplo, dos nossos colaboradores, doutora, o colaborador, por exemplo, ele está aqui, o que a doutora sugeriria, talvez, que ele pudesse levar com ele para casa, para a informação, né? Que a gente já considerou que a sepse é uma coisa importante e a identificação dela é importante também. Sim, eu acho, né, que a população em geral precisaria ser instruída, né? Mas como esses sinais são muito específicos, nós temos diversos materiais, inclusive eu queria citar o Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, né? E nós temos um site com diversos materiais para a população que não é um profissional de saúde e que mostra, né, como uma infecção poderia estar evoluindo para a sepse, né? E quais seriam os sinais que a população mesmo que não está dentro desse contexto de cuidado direto com o paciente poderia estar identificando. Então, um paciente que não responde, né, à antibiótico terapia, por exemplo, após passar numa consulta médica, um paciente muito prostrado, um idoso que fica confuso. Então, isso são sinais que precisa trazer esse paciente para um atendimento na urgência e emergência. Sim. Pegando esse gancho aí da doutora, né, um paciente que fica confuso. Acho assim, a gente tem que pensar bem assim, claro pra gente, que tempo é vida, né? E a gente tem que ter esse olhar amplo, né? Por exemplo, acontece muito, às vezes, na triagem, o paciente chega, o acompanhante relata, né, ou ele mesmo, hoje eu tive uma falta de ar, ele ficou meio estranho, aí você vai perguntando, né? Então, a queixa do momento, teve uma falta de ar, tá, mas aí você começa a perguntar, tá, e como que tá isso, como que tá aquilo, e como que tá a urina? Aí a gente já vê, né, que vai mudando um pouco o cenário. Teve um pouco de calafrio, um pouco de dor e ardência a urinar, ou seja, a queixa é dispneia. Mas a gente já tem que ter um start aí, né? Poxa, pode já ser um sinal de sepse aí. Porque para ele a queixa do momento era a falta de ar, né? A dispneia, mas já provavelmente está secundária essa infecção urinária. Então, eu acho pegando o gancho, é isso mesmo, Zezé. Tem que ter esse olhar muito amplo, né? O olhar no todo do paciente. Isso. Então isso, a história clínica do paciente é fundamental para a gente entender o tempo de sintomas, os sintomas que iniciaram. Isso é muito importante, porque o paciente traz o desconforto para ele naquele momento. Sim. Mas a história que vem por trás é muito importante. Sim. Ainda essa semana nós tivemos um caso que a queixa da chegada na triagem foi uma queda em casa. Só que a gente também tem que ter esse olhar, uma queda, tá, mas caiu por quê? Escorregou, o que foi? Depois, no final de tudo, ele teve a queda, porque ele teve uma tontura devido a uma hipotensão, isso tudo também relacionado a uma sepse de um foco pulmonar. Então, assim, vai muito mais além do que parece, né? Então, acho que assim, esse olhar ele é muito importante, né? Multiprofissional mesmo, né? De todas as esferas, desde a entrada até, né, essa percepção é muito importante. Em todo atendimento mesmo, acho que isso é muito importante mesmo. Né? Doutora Gabriela, quais medidas devem ser realizadas nas enfermarias até o encaminhamento para a UTI? Bom, o que toda a equipe tem que ter ciência é que a partir do momento que um protocolo de sepse é aberto, a gente identifica um paciente com um quadro de sepse, a atenção tem que ser voltada a ele, né? Então, desde a coleta de exames, a antibiótico terapia, a ressuscitação volêmica do paciente, né? E a partir do momento que ele apresenta sinais de gravidade, a gente tem que solicitar uma vaga para o CTI, mas nem sempre a vaga vai estar disponível. Então, até lá, o que é recomendado? Uma monitorização no leito, a coleta dos exames com destaque para o lactato, né, que pelo nosso protocolo, né, uma orientação de resultado em até 60 minutos, antibiótico terapia, ressuscitação volêmica, né, se o paciente apresentar hipotenso, e o mais importante, uma reavaliação da equipe multidisciplinar com muita frequência, né, porque a atenção realmente tem que ser redobrada para esse paciente.
Com certeza. A gente fala, né, às vezes, porque assim, todos têm importância nesse atendimento, né? Às vezes o técnico de enfermagem pode pensar, mas eu em que ponto? Assim, eu acho que até desse olhar dele, poxa, pode ser uma sepse, já vamos pegar um acesso calibroso, porque vai precisar correr volume. Então, eu acho que, sabe, cada um, por pequena que seja a sua atitude ali, aquele momento, né, vai ser muito importante, né? Vai ser muito importante. E eu acho que é interessante também a gente colocar que o que nós esperamos, onde nós esperamos que a abertura do protocolo de sepse seja maior, né? Seria no pronto atendimento, porque é a porta de entrada do paciente, né? Mas de uma maneira geral, a gente vê muito protocolo de sepse sendo aberto na UTI. Então, será que não houve uma perda de oportunidade para a gente pensar em sepse, já que o paciente foi para a UTI? Lógico que nós sabemos que existem os pacientes que chegam em choque séptico, né? Chegam numa sepse, né, que precisa dos cuidados intensivos. Mas será que são todos esses pacientes? Então, é um ponto de interrogação, né? É um questionamento para a gente começar a pensar em sepse de maneira mais precoce. Sim. Eu acho que isso é muito importante, realmente, porque, igual eu falei, esse olhar já do início lá, né? Não ter que deixar chegar lá na UTI para abrir esse protocolo, né? Ele já ir direcionado. Eu acho que isso realmente é muito importante. Eu também queria só ressaltar que a sepse ela está entre as 5 principais causas de morte no país. Então, realmente é uma coisa bastante séria, né? E, doutora Juliana, como a doutora acha que nós fazemos para envolver o nosso colaborador da instituição, né, nesse momento, nessa questão da identificação da sepse de forma precoce? Ou seja, que ele tenha essa melhor adesão na forma da identificação. Eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui reunidos hoje, né, é uma forma de educação continuada, e eu acho que a educação é a melhor forma de atingir todos os nossos colaboradores, tá? E eu acho que a ideia de multidisciplinaridade também é muito importante. É como a Zezé comentou, né? Todos têm um papel no atendimento do paciente com sepse. Então, eu acho que internalizar isso, falando eu sou importante e eu tenho um papel no atendimento do paciente sepse, é fundamental para o bom andamento do protocolo e, portanto, da assistência ao paciente. Né? Então, o técnico de enfermagem, a fisioterapeuta, né, o médico, toda a equipe de enfermagem, né, de uma maneira geral, todos devem estar envolvidos nesse atendimento. Ou seja, eles devem identificar qualquer situação que se pareie dentro do que considera a possibilidade de ser uma sepse, né? Sim, e nós temos aqui o protocolo de sepse, quando nós vamos nos congressos, né, nós temos a equipe de enfermagem como sendo uma grande equipe de apoio para essa abertura do protocolo de sepse, porque são as pessoas que estão diretamente em contato e no cuidado com o paciente. Né? Então, eu acho, ressaltando essa importância da equipe de enfermagem no protocolo. Porque, na verdade, o conhecimento, ele muda tudo, né? Então, o profissional que tiver ali, que ele já tiver muito claro na cabeça dele quais são os sinais, sintomas, né? Opa, isso aqui, né? Vamos ter um olhar melhor. Isso acho que vai fazer toda a diferença, com certeza. Acho que é muito importante desenvolver essas ações educativas, né? Com os colaboradores, né? Nesse sentido, acho que isso é extremamente importante. Doutora Gabriela, a adesão ao protocolo vai garantir quais benefícios aos pacientes? Bom, como a gente já comentou aqui, né, a sepse, choque séptico, tem uma elevada morbidade e mortalidade, né? Então, a identificação precoce de sepse e choque séptico, com certeza muda esse cenário, tá? E estudos já mostram pra gente que hospitais que têm um protocolo de sepse ativo, com treinamento de equipe, né, com monitorização de resultados, apresentam uma menor mortalidade dos pacientes. Certo? Então, o protocolo, ele vai servir para isso, ele vai servir para a gente ter um desfecho melhor para o paciente, um tempo de internação menor e, como consequência, um gasto menor também investido nesse paciente. Porque a questão do tratamento e a reabilitação desse paciente, ele gera um custo bastante alto, né?
Então é toda uma, né, uma sequência. E ressaltando, gente, falando só de um pouquinho mais técnico, nós temos alguns indicadores, né, que são auditados, por exemplo, pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que são os indicadores que são importantes para o desfecho do paciente. Então, a gente tem os indicadores de coleta de hemoculturas para direcionamento dos antibióticos, a administração do antibiótico na primeira hora, a ressuscitação volêmica, se foi de maneira adequada. Então, a aderência ao protocolo, as perdas de oportunidade, os preenchimentos da ficha de maneira adequada. Então, tudo isso, na verdade, são indicadores para que a gente consiga prestar um atendimento, né, ao nosso paciente muito melhor, né, muito mais detalhado, pormenorizado, né, com resultados mais satisfatórios e diminuindo, por exemplo, a necessidade do tempo de internação, como a Gabriela falou, e também na necessidade de reabilitação, né, porque quanto mais tempo o paciente fica internado, maior tempo de convalescência ele vai ter, né. Entendi. Então, a questão da identificação, basicamente, ela é a ferramenta principal dentro do protocolo, dentro da questão do controle, do manuseio, né, da sepsis, como sim, ou seja, quanto mais precoce esse paciente também tem resultados positivos. Exatamente, com certeza, é isso mesmo. E eu acho também importante a questão da documentação que a gente faz, né? Para a continuidade desse atendimento, né? Um paciente que vai ser transferido para a UTI, um relatório bem feito, bem detalhado, um preenchimento correto, né, do protocolo de sepsis. Eu acho que isso também é de extrema importância. Fundamental. É fundamental. Acho Não que é isso só mais um papel. Exatamente. Tá? É um documento muito importante, né, que tem que ser preenchido muito corretamente, que ele vai fazer bastante diferença, né, toda a diferença, na verdade. Eu acho que talvez valha a pena a gente também comentar um pouco a questão do papel das vacinas, né? Acho que é importante a gente falar das vacinas, né? Na questão dessa prevenção aí da sepsis, né? Na verdade é muito importante mesmo, né? Porque quando nós falamos de doenças imunopreveníveis, nós estamos falando de complicações de pneumonia, nós estamos falando das complicações do Covid, nós estamos falando de retorno de doenças que já foram erradicadas. Então a gente sabe que como a sepse tem esse componente de infecção associada à disfunção orgânica, nós estaremos evitando quadros de sepse se evitarmos também as infecções que são imunopreveníveis. Não sei também se vale a pena, né, a gente comentar quais são as pessoas que são mais susceptíveis à sepse. Posso falar, Gabi? Na verdade, as pessoas mais suscetíveis são os pacientes de extremo de idades, né? Então, a gente tem a sepsis em recém-nascido, em que nós temos um protocolo específico, né, de sepse precoce. Temos as crianças um pouco maiores, até 5 anos, que também são mais suscetíveis, né? Temos os idosos, né, por toda a senescência do sistema imune. E temos os imunocomprometidos, ou os transplantados de órgão sólido, os pacientes com AIDS, os pacientes em quimioterapia, com uma neoplasia. Então, todos esses são pacientes mesmo de maior risco para o desenvolvimento da sepse. E atentar que esses pacientes, eles podem apresentar apenas a disfunção orgânica, muitas vezes sem apresentar os sinais de CIRS associados, tá? E isso não significa que não seja sepse. Então a gente tem que destacar que uma disfunção orgânica isolada, a gente também tem que pensar, pode ser sepse? A doutora sabe que eu sempre ouvi uma expressão que eu acho que vai se encaixar aqui, que eu acho que ela faz sentido agora na fala da doutora, que idoso não faz febre. É uma frase que eu ouço assim largamente e vejo que muitas das vezes o fato dele não fazer febre, ele compromete a sensibilidade da percepção da sepsis. Faz todo sentido. Verdade. A ausência. O idoso não faz febre, mas o idoso faz confusão mental, né? O idoso desidrata mais rápido. Aqueles quadros de inapetência severa, né? Olha, não está se alimentando, né? Que é um sinal também importante, né? Associado a alguns outros. Paciente de Alzheimer, né? Que faz bastante isso, né? Sim. Confunde com a doença. Por isso é importante, né? Olhar sempre atento, né? Acho que isso é muito importante.
E assim, eu acho que cada vez mais, né, torna-se importante que sejam criadas políticas públicas, né, como existe para as doenças cardiovasculares, para o tabagismo, né, uma política pública assim, realmente voltada para a sepse, né, para a questão da prevenção, para a questão da informação, né, porque a desinformação também, ela acaba pesando muito, né, nessa questão, né, tanto para leigos como profissionais, né, acho que isso realmente pesa bastante. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu acredito que não. Na verdade, eu queria elogiar muito essa iniciativa, né? Esse bate-papo. Eu acho que às vezes é muito esclarecedor quando a gente faz nesses moldes, né? Porque nós conseguimos falar de uma maneira mais próxima, até as dúvidas de quem está na assistência, né? Como vocês estão. E acho que realmente, gente, sepse é tempo, né? E a gente precisa fazer o diagnóstico precocemente. Então a palavra que associa a sepse, né, é tempo e reconhecimento. Né? Aquela frase, né? Tempo é vida, né? Exatamente. E a outra frase é importante, que pare a sepse, né? Salve vidas. Bom, então, né, a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui, o nosso Pod Sepse da Unimed Anhanguera, né? Eu queria agradecê-las, tá? Muito obrigada, foi muito esclarecedor pra gente, tá bom? Gostoso. Muito bom, papo gostoso, nesse lugar maravilhoso, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.